Boa noite e bem-vindos a este especial informação. Nos Estados Unidos são conhecidos por UFOs. Noutros pontos do globo são por outros nomes. E em Portugal chamam-se OVNIs. Mas em qualquer língua o significado é o mesmo. Objetos voadores não identificados. Quando se fala neles, quase sempre são associados a discos voadores ou a naves extraterrestres. Mas não quer dizer que seja sempre assim. Os investigadores do fenómeno OVNI dizem que estes objetos não têm necessariamente que ser extraterrestres e, em muitos casos, podem mesmo tratar-se de protótipos utilizados por qualquer força militar bem terrestre. Em todo o mundo há relatos, fotografias e vídeos de encontros imediatos. Pelo meio aparecem documentos fraudulentos ou fenómenos naturais que são confundidos com OVNIs. Mas para uma grande parte desses fenómenos não se encontra explicação. E por isso são rotulados com a sigla OVNI. E apesar de tudo, muitos investigadores, dos mais credenciados, até admitem que alguns desses objetos possam mesmo ser de outro mundo. Neste especial sobre OVNIs, vamos contar casos passados em Portugal e no estrangeiro. Mostraremos vídeos e fotografias. De resto, o bloco que segue, o primeiro que vamos mostrar, está catalogado em várias associações internacionais de pesquisa OVNI. As fotografias que vão ver estão catalogadas como autênticas e foram cedidas pela Associação Portuguesa de Pesquisa OVNI. Teoricamente, cerca de 30% dos casos relatados como encontros imediatos são mesmo inexplicáveis, como estes que vai ver a seguir e que aliás, aconteceram em Portugal. Casos dignos de verdadeiros ficheiros secretos. Episódio memorável aquele vivido a 4 de setembro de 1957 pelo ex-chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, General Lemos Ferreira, e outros 3 pilotos da Força Aérea Portuguesa. O então capitão saíra da base da OTA às 20 horas e 25 minutos com destino a Granada, ao comando de uma esquadrilha de F-84. A dada altura, quando sobrevoava Granada, uma fonte luminosa esférica surgiu no caminho da Força Aérea Portuguesa. De verde, o objeto passou sucessivamente a amarelo alaranjado e a vermelho rubro. Não era avião, nem balão, nem qualquer luz no solo. Era apenas uma forma aparentemente esférica que seguiu a esquadrilha até aos céus de Portugal. Perto de Porto Alegre, a forma esférica passou a oval, de maiores dimensões. Do objeto saíram pequenos círculos, também eles luminosos. Os investigadores chamam a este tipo de OVNI nave-mãe, transportadora de outros OVNIs. O objeto, constituído pelos pequenos círculos luminosos, acabaria por subir rapidamente e cruzar os 4 aviões em todas as direções. Todos os pilotos confirmaram a versão escrita por Lemos Ferreira no livro de ocorrências de voo da Força Aérea Portuguesa. Os radares da FAP nada captaram, mas nesse dia o Observatório Meteorológico de Coimbra registava uma variação no campo magnético de Portugal. 15 de agosto de 1990, Mértola. A noite estava quente,
5 pessoas, num Renault 12, deslocavam-se a um baile em Amendoeira, a alguns quilómetros de Mértola. Num cruzamento, um dos passageiros notou que qualquer coisa de muito estranho se passava no céu. A quilómetros e meio das testemunhas, uma bola emitia uma luz meio alaranjada, meio amarelada. A bola multiplica-se 3 ou 4 vezes e a luz passa a ser vermelha, azul e verde. A bola começa a movimentar-se para cima e para baixo. Aproxima-se do carro a uma velocidade nunca vista. Passa a 50 metros das testemunhas. Descrição. O objeto voador não identificado tinha forma triangular. As luzes interiores oscilavam a grande velocidade. O objeto tinha uma luz amarela na frente, uma branca no centro e nos extremos uma luz vermelha e outra verde. O objeto desapareceu a grande velocidade. 2 ou 3 dias mais tarde, às 2 da manhã, foi de novo avistado, acompanhado de outro OVNI similar, mas desta vez bem mais perto do solo. Quando as testemunhas se aproximaram, afastou-se rapidamente, mas desta vez para sempre. 8h30 da manhã, dia quente de verão de 1990. Àquela hora, Manuel Gomes Moura, fotógrafo amador, estava no café de Alfena. Por pouco tempo, algumas crianças entram aos gritos pelo estabelecimento dentro, puxam por Manuel, queriam que visse o que já muita gente estava a ver. O fotógrafo passou por casa, pegou na máquina fotográfica e dirigiu-se para o local da observação. Quando lá chegou, disse: a nave estava parada, parecia uma betoneira com 4 sapatas. A parte superior era envidraçada, tinha um ar metálico e uma cor acinzentada. Ao seu lado, alguns amigos olhavam para o objeto de boca aberta. Por momentos, Manuel Moura teve a sensação de que aquilo ia pousar. Estava ali a cerca de 300 metros. O OVNI desceu devagar, sobre uns armazéns em construção. Os operários da obra começam a atirar pedras. Nessa altura, as pernas do OVNI recolheram, girou em sentido contrário e desapareceu em direção a Valongo. Mas Manuel Moura já o tinha captado com a sua objetiva. Entregues à Comissão Nacional de Investigação do Fenómeno OVNI, as fotografias foram minuciosamente estudadas, como sempre faz a CNIFO, recorrendo à digitalização da imagem. Os negativos eram verdadeiros, nem sinal de fraude. Joaquim Fernandes, da CNIFO, não ficou satisfeito e enviou os negativos para Richard Hines, consultor da NASA e especialista em psicologia da visão. Nada a acrescentar, não havia ali fraude. O material era rígido, tratava-se de um objeto metálico. Estas fotografias permanecem até ao momento as melhores reproduções de um OVNI sobre os céus de Portugal. Em estúdio tenho o astrónomo Máximo Ferreira. Boa noite, Sr. Evidentemente que os fenómenos dificilmente explicáveis ou não explicados pela ciência e pela observação humana são sempre objeto de polémica, por isso mesmo, porque não podem ser explicados. Mas será que nós temos alguma garantia de que estamos sozinhos no universo da ciência? Não garanto nem que sim, nem que não. Mas a teoria da relatividade diz que nós não podemos andar mais depressa do que a luz. Precisávamos de uma energia infinita e atingiríamos uma massa infinita, portanto cresceríamos muito se atingíssemos a velocidade da luz. Como é que podemos então ser visitados por seres que a existirem estarão a milhares de anos-luz? Ou eles são quase imortais, ou conseguem viajar a uma velocidade que nós, enfim, segundo a teoria da relatividade, não admitimos que possa existir. Bom, estamos a admitir que os eventuais extraterrestres teriam esta mania de passear e voltar a casa, porque eles podem ter outra filosofia. Não, isto a ser verdade, que algum destes contactos tenha sido verdadeiro. Aliás, eles passaram-se com pessoas, algumas delas de perfil psicológico seguro, enfim, que não têm nenhum interesse em estar a mentir, apenas não conseguem explicar. Lembramos do general Lemos Ferreira, que comandou as nossas Forças Armadas, mas podemos citar também outros militares norte-americanos, astronautas, pilotos, etc. Bom, penso que, no essencial, há que distinguir duas coisas. Cientificamente, nós admitimos que não estamos sós no universo. E digamos que essas deduções, para nós, são muito mais, do ponto de vista científico, e à luz de algumas probabilidades que estabelecemos, quanto ao tipo de estrelas, às hipóteses de formação de estrelas, sistemas solares, condições necessárias ao aparecimento de vida, e mesmo limitando esta vida com base no carbono, como temos aqui, admitimos como muito provável que não estejamos sós no universo. E a probabilidade é maior para isso do que, agora para outro caso, de que os OVNIs que andam por aí, os fenómenos observados, que sejam tripulados por extraterrestres.
Naturalmente que alguns podem ser explicados como fenómenos atmosféricos ou que ocorrem aqui perto, e de resto nós tivemos a oportunidade de ver o último volume da Anomalia, a publicação da CNIF, em que é relatado o último encontro que ocorreu no Porto, e digamos quando foram feitas comunicações e intervenções bastante sérias e profundas, em que um dos aspectos que é abordado é esse mesmo, de poderem ocorrer fenómenos que podem comparar-se às tais esferas que os aviões viram ou outras coisas e que sejam daqui próximas, mas há de facto outras para as quais nós não temos a mesma explicação. Mas estamos nesta, quer dizer que o próprio general Conceição e Silva, que participou neste encontro do Porto, diz bom, mas é verdade que os relatos referem que os discos voadores aparecem e que aceleram rapidamente e que ainda por cima viram em ângulo reto, e de facto não há ser físico que, para os nossos conceitos de locomoção, se quisermos, que resistisse a essas acelerações. De facto, continuamos com esta perspectiva científica, achamos que a probabilidade é ainda fraca para que isso seja tripulado por seres extraterrestres, mas não podemos dizer que não, porque E até podem ser objetos de outro mundo, digamos, podem ser objetos não tripulados, é uma hipótese. Exato, podem ser não tripulados, mas temos que ser de algum modo céticos a que vindo de outro mundo, seja metálico, tenha uma carapaça de vidro e que depois os extraterrestres que saem de lá tenham uma cabeça, 2 olhos, enfim, há algumas razões. A ser verdade, eu vou-lhe pôr, nós já voltamos a conversar, que vamos ver mais algumas peças, mas a ser verdade, a teoria da relatividade estaria errada então. Seria possível, em princípio, viajar mais depressa do que a luz, é? Haveria uma forma, qualquer forma de desintegração e aparecimento no outro lado, eventualmente, viajar perdendo o objeto, a massa, eventualmente? Fazer transferência de energia. Bom, em primeiro lugar, não precisamos de contestar ou andar aqui à volta da contestação da teoria da relatividade. Por enquanto ela está intacta, mas nada garante que daqui a algum tempo não chegamos à conclusão que de facto que o limite não é este, mas mesmo com este limite teórico podemos admitir que uma questão de longevidade e capacidade de produzir máquinas ou um processo de acelerações até a próxima velocidade da luz sem a destruição física dos eventuais tripulantes, quer dizer que há um conjunto de hipóteses, um conjunto de possibilidades e a questão de longevidade e esta lógica de não ser o indivíduo que sai das proximidades de uma estrela e quer voltar ao mesmo local, para quê? Enfim, este nosso conceito terrestre da família, queremos voltar à família, ao lar, pode não ser a lógica universal e, portanto, um ser pode ser, de facto, de uma estrela que viajar sem destino. Vamos ver mais algumas peças. Os casos mais famosos de encontros imediatos foram registados nos Estados Unidos, mas quase todos foram abafados pelo FBI, CIA, Pentágono ou NASA, especialmente quando eles não têm mesmo explicação. Um desses casos foi o da chegada do homem à Lua. Toda a gente viu a transmissão em direto, mas só alguns radioamadores conseguiram captar frases de Neil Armstrong que a NASA terá ocultado. E há mesmo quem diga que no deserto do Nevada há uma base misteriosa construída para a realização de contactos, de tentativas de contactos imediatos. São muitas as vozes que não têm dúvidas em afirmar que nos Estados Unidos, Pentágono e NASA mantêm encontros regulares com civilizações extraterrestres numa misteriosa base construída no deserto do Nevada. Nessas missões, os norte-americanos retiram ensinamentos tecnológicos de seres com inteligência superior. Zona 51 é como chamam esta base que oficialmente não existe. Há quem vá ao ponto de afirmar que o famoso avião invisível F-117 foi construído a partir das linhas de uma nave extraterrestre. Não é da boca para fora que se diz que andam por aí muitos ovnis que não passam de protótipos norte-americanos, eles próprios copiados de outras naves de outras civilizações. Espalhadas um pouco por todo o território norte-americano, há zonas de acesso interdito por terra e principalmente pelo ar, e raramente se sabe o que ali existe. Casos famosos de encontros imediatos são quase sempre absorvidos pelo Pentágono e rotulados de top secret. Um dos mais famosos é o da chegada do homem à Lua. Ondas recebidas através de radioamadores deram frases eletrizantes a respeito dos primeiros momentos de Armstrong e Aldrin na superfície lunar. As frases pronunciadas por Armstrong foram suprimidas pela NASA durante a transmissão televisiva da chegada da Apollo 11 à Lua.
A NASA terá criado um desfazamento entre a recepção das imagens e som e posterior retransmissão para permitir filtrar informação. As palavras captadas pelos radioamadores ficam aqui registadas. O que eram? Quem eram? O que queriam? 3 perguntas, sempre sem respostas. E foi nos Estados Unidos que aconteceu um dos casos mais célebres de encontros imediatos e que até hoje continua por explicar. É o caso da queda de um suposto OVNI no estado do Novo México. A Força Aérea Norte-Americana não teve dúvidas quando disse ter recolhido destroços de um objeto voador não identificado. Mas pouco depois, as autoridades fizeram saber que se tratava, afinal, de um balão meteorológico. Até hoje, esta versão mantém-se, mas poucos já acreditam nelas. Algumas testemunhas do caso desapareceram e fala-se mesmo em corpos de extraterrestres recolhidos perto dos destroços da nave. O nosso correspondente nos Estados Unidos faz a reportagem. No dia 8 de julho de 1947, a Força Aérea Americana anunciou ter recuperado destroços de um disco voador num rancho na localidade de Corona, no estado do Novo México. Dias depois, as autoridades mudaram de opinião, tendo anunciado tratar-se, afinal, de um balão meteorológico. A verdade oficial manteve-se de pé durante 30 anos, até que Stanton Friedman, um físico nuclear americano, foi alertado para a incongruência contida na versão oficial. Don Berliner, um jornalista especializado em temas ligados à aviação, associou-se a Friedman num longo processo de investigação que envolveu a recolha de dezenas de testemunhos. Fomos encontrar Don Berliner no seu apartamento nos arredores de Washington, onde nos falou do misterioso incidente ocorrido junto de uma das mais secretas bases aéreas de então. Don Berliner foi ao Novo México e falou com as principais testemunhas. The younger Jesse Marcel, the son of the intelligence officer, he said the stuff that looked like aluminum foil, like household aluminum foil, he said was thicker but much lighter. He said it had no weight, really. But you couldn't do anything to it. You couldn't poke holes in it, you couldn't cut it, crease it, burn it. Uma das testemunhas mais importantes deste caso desapareceu. Trata-se de uma enfermeira que terá visto médicos da base de Roswell prepararem cadáveres de extraterrestres, descritos como não tendo mais de 1 metro de altura e cujas caras desenhou nas costas de uma receita médica. Very skinny arms and legs, the head much too big, huge black eyes, and just holes for the nose and ears, and a slit for the mouth, and no hair. Don Berliner, que é membro da Fundação para a Investigação de Objetos Voadores Não Identificados, espera que até ao fim deste verão a CIA torne públicos arquivos até agora mantidos secretos, permitindo resolver de forma definitiva este caso, o mais estudado de todos os mais de 60 acontecimentos do género documentados em território americano. Filipe Vieira, em Washington, TVI Informação. Um objeto voador não identificado que acabou por, segundo uma versão oficial, ser explicado tratando-se de um balão. Muita gente não acredita que assim era. Mas há balões que podem enganar as pessoas. Nós já vamos ver justamente umas imagens. Mas fique por aí, porque daqui a bocado vai assistir aqui a um relato de um antigo piloto da Força Aérea Portuguesa. E vai poder também, que segundo ele, contactou com um objeto justamente não identificado. E vai ver também um pequeno filme realizado em 1947 por um correspondente da RTP, da Rádio e Televisão Portuguesa, em Viseu.
Os relatos de OVNIs não passam de alucinações ou sinónimo de alguma loucura para muita gente. Na década de 70, alguns curiosos uniram-se na vontade de descobrir o que significam estes encontros imediatos e que tipo de verdade existe em tudo isto. Descobriram, pelo menos, que 5% dos relatos não têm explicação, mas 95% têm, como este que vamos mostrar de seguida, justamente um balão que enganou muita gente em Lisboa. A história da ovniologia está repleta de casos perfeitamente explicáveis, como por exemplo este, que se passou há não muito tempo em Lisboa. Nós sofremos centenas de telefonemas para a sede, que foi na altura em que andou um balão, um Zeppelin, mas um Zeppelin tripulado, a fazer propaganda a um determinado banco aqui em Lisboa. De maneira que esse Zeppelin percorreu muito os céus de Lisboa, os céus da linha, depois chegou a estar estacionado no aeródromo de Cascais, e então, de dia, toda a gente reparava que era o Zeppelin, mas à noite, com as suas luzes e com a fluorescência, etc., as pessoas filmavam, ligavam-nos a dizer que estavam a ver OVNIs, temos filmes disso. Nestas associações contam-se mais de 2.000 relatos de encontros imediatos com objetos voadores não identificados. A ciência não vira as costas, mas não confirma nem desmente. Quanto aos amantes da pesquisa OVNI, acreditam que somos regularmente visitados por alguém. Como estamos a ver, a história é rica no que diz respeito a relatos que descrevem objetos voadores não identificados. O Novo Jornal faz-lhe agora um retrato do que pode ser um OVNI. Isto é um extraterrestre cinematográfico e isto é um retrato robô com base em testemunhos. Aqui, qualquer semelhança não é pura coincidência. Eles são provavelmente assim. E para milhares de pessoas em todo o mundo, já estiveram cá. Agora ouça. Silêncio absoluto. Uma das marcas dos objetos voadores não identificados. Mas comecemos pelo princípio. Um objeto voador não identificado não tem que ser necessariamente extraterrestre. Que a própria sigla não significa isso, significa de facto que não foi identificado ou não é identificável de acordo com os padrões. Pode ser perfeitamente daqui, de todo lado e daqui, simultaneamente de outros espaços e de outras zonas do conhecido, do material, do imaterial, do nosso consciente, do nosso interior, do nosso exterior, de todos os sítios e de todo lado. Encontros imediatos de primeiro grau, contacto visual com um objeto voador não identificado. Os relatos dão conta de objetos voadores extraordinários e pelo menos um em cada 5 não tem uma explicação razoável. O cinema apropriou-se do disco voador, assim mesmo, redondo e chato. Mas os relatos chegam ao infinito de formas. Objetos em forma de charuto, pensa-se corresponder à nave-mãe, esferas luminosas, bolas luminosas, todos estes normalmente associados a alienígenas. Objetos ovoides em forma de estrela ou cruz, ou ainda objetos de forma imprecisa ou mutante. Mas vamos aos mais descritíveis. Este é dos mais frequentes, uma espécie de disco que termina em tubo e com luzes em baixo. Foi fotografado nos Estados Unidos, mas os relatos desafiam a imaginação de qualquer terráqueo, como este. Uma autêntica panela, com pelo menos 8 metros, foi visto no dia 2 de abril de 1966 em Melbourne, na Austrália. Foi fotografado. Quanto à forma, já se sabe. Quanto ao movimento, sabe-se ainda muito pouco. Os desenhos que eles efetuam, que vão completamente contra todo o nosso sistema, contra a nossa física, inclusivamente, isso é precisamente um dos principais motivos da atração dos OVNIs. São as piruetas que eles fazem, as mudanças repentinas de direção a 90 graus, até inclusivamente a 360 graus, que isso precisamente é que nos leva a crer que é uma das coisas que nos ajuda a crer que nós, humanos, não temos, neste momento, nenhuma máquina que efetue tal tipo de manobras e que atinja tal tipo de velocidade. Não é? Encontro imediato de segundo grau. O OVNI deixa marcas visíveis, vestígios deixados no solo, em animais ou na espécie humana. Encontro imediato de terceiro grau. Contacto visual com extraterrestres. Este, semelhante a um ferro de engomar, foi visto 2 vezes em 1971, perto de Loch Ness, na Escócia. Da segunda vez, pousou e 2 seres entraram no OVNI e descolaram. Encontros imediatos de quarto grau. Comunicação entre o homem e o ser que está no OVNI. Sobe-se ao 5º grau quando os encontros envolvem raptos para dentro do objeto
e possíveis análises aos humanos, ou operações, ou a introdução de objetos estranhos no nosso corpo. São as chamadas abduções e podem ser demonstradas através da regressão hipnótica e parecem provocar o maior medo entre os que vivem na Terra. Em 1982, 3 pilotos da Força Aérea Portuguesa tiveram um encontro imediato com um objeto voador não identificado, perto de Torres Vedras. E vão ficar para sempre na história da ovnologia como um dos casos mais verosímeis. É que os 3 testemunhos coincidem totalmente e houve por parte de um dos pilotos da Força Aérea uma tentativa de aproximação. É o relato que um desses pilotos nos faz, que vamos passar a ver e a ouvir. Dia 2 de novembro de 1982, Júlio Miguel Guerra, piloto da Força Aérea, fazia a instrução à Esquadra 101, perto de Torres Vedras. O dia era de sol e voava sozinho num Chipmunk. 10 horas da manhã, a 5.000 pés, perto do solo, um brilho chama-lhe a atenção. Deparo com uma coisa estranha, é que o avião não tinha asas, não tinha cauda, portanto, o que eu via era só um género de uma bolha em vidro a reluzir, e aí fiquei, ainda mais espantado fiquei, não é? Uma bolha de vidro ou de metal com uma base à volta, objeto voador não identificado em forma de disco. Então começa uma dança entre o avião e o objeto, que durou perto de 20 minutos. Eu voltei rapidamente pela esquerda para cima do objeto que estava a ver, e enquanto eu fiz uma volta cerca de 180 graus pela esquerda, nessa altura o Chipmunk estava a voar aí a 80 nós, uma velocidade bastante baixa, enquanto eu faço essa volta o objeto está junto ao chão, ficou ao meu lado, em altitude, mas afastado, ficou ao meu lado. Eu fiquei um bocado espantado completamente, como é que um objeto ou um avião que estivesse lá em baixo vem do chão para cerca de 6.000 pés num segundo. O objeto começou a circular, a desenhar um género de elipses para o norte, em círculos, portanto, e eu fiquei dentro dos círculos do objeto e ali fiquei mais ou menos durante 20 minutos. Júlio Miguel Guerra liga para a torre de controle e explica o que se passa. Descreve o objeto. 20 minutos depois chegam mais 2 aviões da mesma esquadra que observam o mesmo. Então, o piloto decide furar as elipses intermináveis. Eu vou de encontro ao objeto e não há dúvida que fiquei um bocado, fiquei completamente espantado e, vamos lá, sentir aquele aperto de peito normal da gente se aproximar junto de uma coisa que era pequenina e de um momento para o outro se torna grande. Logicamente que foi numa linha de aproximação de mais ou menos 90 graus e eu fiquei praticamente ali congelado com a aproximação do objeto. O objeto também ficou um pouco, deu a impressão de ficar um pouco descontrolado. Eu fujo pela esquerda e ele foge pela direita ao objeto, rodopiando um pouco, como já disse, sem controle. Passou por cima de mim, torna a ficar, o objeto dá a impressão, torna a ficar controlado, estabilizado e foge rapidamente na direção de Sintra. De regresso à base, preenche o formulário da Força Aérea especialmente dedicado a ocorrências de voo. A seguir, a Força Aérea entrega o processo à CNIF, que o considera verdadeiro e inexplicável. O caso, um dos muitos relatados por pilotos, fica por aí. E em 1947, o correspondente da RTP em Viseu filmou aquilo que se pensa ser um OVNI. É um caso também inexplicável que o operador José Aires captou com a sua câmara sobre a Serra das Meadas, perto de Valongo. Neste filme, que está na posse da Associação Portuguesa de Pesquisa OVNI, vê-se um objeto luminoso descrevendo um movimento irregular. Foi filmado por José Aires durante largos minutos, perto de Valongo. Dada a idade do filme, a qualidade da imagem não é naturalmente a mais desejada, mas ainda assim não deixa de se tratar de um documento valioso do fenómeno OVNI. Máximo Ferreira, astrónomo, está comigo esta noite aqui neste especial OVNI. Soutor, como é que estes casos podem impressionar um cientista como o senhor, por exemplo, aquele relato daquele piloto da Força Aérea Portuguesa? Bom, é um dos casos para os quais as suposições triviais de coisas próximas da Terra e fenómenos da atmosfera não têm uma grande aplicabilidade. Mas eu concordo e penso que todos concordamos que há por aí os tais 5%, e podem ser talvez um pouco mais, sobre os quais reside matéria para uma avaliação científica.
Temos de facto pena é de que, penso que apesar de tudo, e em particular no nosso país, se fazem um esforço no sentido de ir diminuindo a quantidade de informação deste tipo que aparece aqui, que é fraudulenta, e mesmo os casos em que, não sendo contados com vontade de mentir, mas que são sugestões, e portanto limpando isso e aumentando a percentagem daqueles que, sendo registrados como OVNI, venham a ser, digamos, campo, laboratório de alguma investigação científica. De qualquer das formas, e o que é sempre pena é que com fenómenos destes, e acontece mesmo com as estrelas, com os buracos negros, é que são coisas que não estão aqui ao nosso alcance e, portanto, fazemos algumas deduções teóricas. Que dedução teórica, normalmente, a ciência tenta explicar, através de um conjunto de teorias, os fenómenos que às vezes ainda nem conseguiu observar, mas que matematicamente dão certo. Como é que a ciência tenta explicar este género de visitas, entre aspas? Qual é a teoria que, enfim, se pode aproximar para uma explicação científica? Eu penso que a ciência, pelo menos o que as pessoas ligadas à ciência têm tendência a fazer, em relação a este aspecto, como outros das áreas da ciência, a explicação disso está tão longe das minhas possibilidades teóricas e tecnológicas que eu agora nem penso nisso. Mas acha que estará mais longe do que, por exemplo, teorizar sobre a origem do universo, ou sobre fazer contas sobre a massa que existe no universo, as famílias de partículas que constituem o cosmos? Tudo isso não é muito mais complexo de ser determinado a partir de fórmulas matemáticas, muitas vezes não coincidentes com qualquer observação, na medida em que ela não é feita, não estará mais ao alcance alguns destes fenómenos, pelo menos já fotografados, ou objetos de visualização por parte de testemunhas credíveis, etc., serem então objeto de uma análise científica, enfim, com mais possibilidades? Não sei, tenho dúvidas. É porque uma dedução teórica que se faça acerca, por exemplo, da família das partículas, de resto eu punha a questão do princípio do universo quase ao mesmo nível desta da descoberta do que são alguns dos OVNIs. Portanto, aqueles que são, que nos dão uma indicação de coisa de facto, e como é que eu explico isto? Ponho essas muito próximas da outra explicação e como é que apareceu a massa que deu e as condições iniciais para depois o Big Bang e a evolução por aí. De facto, ao nível das partículas nós fazemos algumas deduções teóricas, vamos estabelecendo teoricamente que condições é que eu precisava para encontrar essas partículas e digo, bom, tecnologia dessa ainda não sou capaz de produzir agora, mas aos poucos lá chegamos. E vamos chegando, por exemplo, aceleradores, fazemos as coisas. E as observações, de resto, têm sido felizes, muitas delas têm coincidido com as deduções matemáticas. Exato. Não é? Bom, ora bem, acerca dos OVNIs e das visitas extraterrestres, as coisas são mais complicadas, porque as partículas não têm uma consciência, elas submetem-se à nossa lógica. E muito provavelmente um eventual ser que tivesse aparecido, tivesse gerado e evoluído à volta de uma outra estrela na nossa galáxia, e admite como provável a existência de alguns milhões de planetas habitáveis só na nossa galáxia, admitimos isso como provável, mas começamos por restringir e em que condições? Bom, não nos preocupemos mais, fiquemos pela vida com base no carbono que já chega. Enfim, e depois... Esse seria o tipo de vida com a qual nós poderíamos contactar? E sobreviver se houvesse oxigênio e temperaturas amenas. Exato. Mas e mesmo a vida com base no carbono, as possibilidades de evolução podem afastar-se daquilo que aconteceu aqui na Terra. E, portanto, ser outro tipo de vida completamente diferente. De vida, uma lógica diferente. Uma última pergunta. A existir essa vida, dentro da nossa galáxia, o mais pertinho possível, a que distância poderia estar, no mínimo? Os estudos têm sido feitos para estrelas que estão aqui a 20 anos-luz. E aí há a hipótese... A 20 anos-luz? A 20 anos-luz há a hipótese de haver 1 ou 2 planetas dos tais milhões que teriam probabilidade de aparecendo a vida, segundo o conceito evolucionista. Só para darmos uma ideia aos nossos espectadores, para viajarmos 20 anos-luz... 20 anos à velocidade da luz. Mas era preciso que carregássemos num botão e ficássemos de imediato à velocidade da luz. E nenhum daqueles seres que nós vimos aqui, com olhos, com pernas e com braços, pelos métodos de locomoção que nós conhecemos, poderia fazer. Nenhum deles resistiria a essa aceleração e os 20 anos seriam multiplicados por um fator bastante elevado. E quase inatingível. E se ele quisesse voltar a casa, havia que depois multiplicar por 2. Muito obrigado, Sr. por ter estado aqui na TVI. E fica por aqui este especial dedicado a fenómenos
observados sem explicação. Boa noite, até amanhã.